tratar, como prevenir a osteoporose. Vamos falar sobre isso hoje, dor nas costas. Dizem que 80% da população do mundo tem ou vai ter dor nas costas. Então nós temos hoje um neurocirurgião, está voltando aqui para conversar conosco, o doutor Adriano Scaff. Bom dia, doutor, bem-vindo. Bom dia a todos. Bom dia. A gente tem uma pergunta da internet que chegou agora, muitas dúvidas sobre esse assunto, está aqui no telão. É a Silvana Cardoso. O que é bico de papagaio? Eu também adoraria saber. A gente fala, não, já é qualquer coisa bico de papagaio. Não é do Louro José, né? E não é do Louro José. Não é do Louro José. Vamos entender. Dá pra gente mostrar, doutora Adriana, na nossa mesa holográfica, talvez? A gente consegue? Sim, vamos tentar. Tentar mostrar aqui? Ou se eu quero tentar explicar primeiro? Na verdade, o bico de papagaio é uma alteração que nós temos na coluna, principalmente óssea. É uma alteração da vértebra tentando se unir a outra vértebra. Então, o que acontece? Quando essa vértebra tem um desgaste, tem um envelhecimento, o disco começa a ficar menor e essa vértebra começa a tentar se unir. Por isso que quando nós ficamos mais velhos... Vamos colocar uma coluna aqui para a gente entender melhor essa coisa das vértebras e tudo isso. Então aqui, se a gente fechar em close, a gente vai conseguir ver as vértebras direitinho, as distâncias entre elas. Essa distância é que vai diminuindo. Exatamente. O disco, que é essa distância, ele vai diminuindo, ele vai sendo absorvido conforme o envelhecimento da pessoa vai atingindo sua idade maior. Então ele vai diminuindo. Então essa vértebra tende a colar uma na outra. E aí forma o bico de papagaio. A gente está vendo aqui, entre cada um desses disquinhos, né? Você tem, dentre as vértebras, você tem um disquinho, que é esse mais achatado, certo? Isso, é um amortecedor. É um amortecedorzinho. E aí, quando isso vai sendo pressionado, a gente tem até uma molinha, né? Pra gente explicar que essa coluna, ela vai se funcionando como uma mola, mas quando essa mola é pressionada demais, você tem um escape desse disco, é isso? Exato. Esse disco, quando tem um escape, esse disco pode formar a hérnia de disco. Mas no caso do bico de papagaio, é o contrário. O disco vai ficando cada vez menor, por isso que a pessoa mais velha, ela diminui de tamanho. O disco vai diminuindo, nós vamos criando outras curvaturas durante a vida e esse osso vai tentando se fundir um no outro. Essa fusão gera um ossinho, como se fosse um formato de um bico de papagaio. E aí tá aqui ó, a nossa molinha pra gente entender que deveria funcionar assim. Às vezes a gente coloca pressão demais nessa mola e aí acontece tudo isso. Exatamente. A coluna da gente ela é uma mola, ela suporta o peso. Daí nós termos na osteoporose algumas fraturas da coluna. Por quê? Porque é ela que sustenta o peso do nosso corpo. Vamos entender então a coluna como o nosso pilar, certo? A gente está aqui, vamos botar de volta a coluna aqui no tamanho real, como se a gente estivesse vendo essa pessoa de frente. Exato. Na posição que eu tô, ficar um pouquinho na ponta do pé aqui, agora tá bem na coluna, certo? Exato. E aí, essa coluna, quando a gente vira ela assim de lado, vamos ver uma visão lateral. Nesses lugares onde tem as curvaturas maiores, são os lugares de mais tensão, doutor? Exato, são chamadas de lordoses e cifoses, são as curvaturas. Na mudança de uma curvatura para outra, nós temos essas fraturas. Por quê? Porque ali a tensão mecânica é maior. E aí, essas fraturas, quando a pessoa tem osteoporose, podem acontecer com um espirro, como a gente falou. Dependendo do grau de osteoporose, a pessoa pode ter um espirro, ela pode pisar em falso no degrau de uma escada e ela pode ter uma fratura que é muito dolorosa. Bom, a gente vai falar mais sobre esse assunto, mas agora a gente vai conhecer a dona Marli, que mora numa cidade com um nome lindo, chamada Mineiros do Tietê. O Juliano Tamura foi lá conhecer a dona Marli, porque ela só vivia deitada. Ai, que dor nas costas, vivia assim. Não conseguia fazer nada, tinha esse problema, mas o problema foi resolvido, sabe com o quê? Com cimento. Mas não é qualquer cimento, não. É um cimento muito especial que pode ser usado para resolver o problema do assunto de hoje, osteoporose. Vamos ver a reportagem do Juliano Tamura? Dona Marli carrega Manuela pela casa inteira. A avó aproveita cada momento com a netinha. E não é para menos. Até poucos meses atrás, essa cena seria impensável. Dona Marli tem osteoporose, uma doença que enfraquece os ossos, e passou a sofrer dores muito fortes na coluna. Eu dobrei. Eu não tinha uma coisa para que me deixava, sabe, que me sustentava. A filha de Dona Marli conta que a mãe começou a ter restrições de movimentos. E ela foi ficando cada vez mais arcada. Teve um dia até que ela travou na área, daí faltou o ar, sabe? Daí eu percebi. Ainda ela até achou que era algum problema no pulmão.
E daí foi a partir desse dia, daí cada vez mais ela foi piorando. Durante 5 meses, Dona Marli não conseguiu sair do sofá. Ela contava com a ajuda da filha e do marido para fazer tudo. A família procurou vários profissionais, mas nenhum tinha um diagnóstico preciso. Até que o marido levou Dona Marli a uma especialista em citoplastia, técnica de reconstrução de vértebras da coluna. Ele descobriu que algumas vértebras dela tinham sofrido fraturas, uma consequência da osteoporose. A vértebra ela fica mais mole, menos resistente e muitas vezes ela achata, existe uma compressão da vértebra. É uma dor bastante limitante, muitas vezes ela está principalmente na região torácica e na região lombar, que o paciente fica impossibilitado de fazer suas atividades na maioria das vezes. Então o paciente procura sempre uma posição que conforta, que diminui a dor, no caso a posição deitada. Dona Marli então foi encaminhada para a cirurgia. A equipe médica injetou na coluna uma espécie de cimento ósseo para reconstruir as vértebras que estavam danificadas. Nós estamos, na verdade, dando um suporte, dando uma estrutura melhor para essa vértebra para suportar o peso. E na grande maioria das vezes o paciente tem um alívio da dor. Quando levou a esposa para casa depois da cirurgia, seu Lázaro ficou impressionado. Montei ela no carro, ela não fez um ai de Ribeirão Preto, que são 180 quilômetros. Daí eu ficava, a hora que passar a anestesia, mas ela falava, mas não estou anestesiada. Um negócio impressionante que eu tenho só que agradecer, viu? Ela tem ainda algumas restrições, mas assim, vista do que ela passou, nossa, ela tá, posso dizer, 100%. De volta para casa, a vida mudou para muito melhor. Vou no meu quintal, fui no sítio, vou no supermercado, vou na quitanda. Tô uma vida normal, muito feliz, grata pelo que o doutor fez por mim. Nossa, é outra vida, graças a Deus, passou. Outra vida, hein, Dona Marli? Que maravilha! Vamos entender um pouquinho melhor essa questão do cimento. O doutor estava me contando que a Dona Marli passou por 11 médicos antes de ter esse diagnóstico, né? É uma doença muito frequente, na dor em pessoas mais velhas, principalmente do sexo feminino. E quando essa doença tem boa resposta, porque nem todo caso é igual da Dona Marli, né? A gente tem que deixar claro, não é nada de milagre, não. Mas é o que tem para se tratar esse tipo de dor quando ela não responde ao tratamento clínico, o colete, o repouso. Quantos por cento das pessoas podem se beneficiar desse tratamento específico com o cimento que a gente vai mostrar aqui? É variável, mas assim, a melhor resposta que se tem hoje quando se falha o tratamento é com esse procedimento. Que dá De certo? 70% a 80% das pessoas têm alívio da dor. Bastante. Não é cura, é alívio da dor, que nem a filha dela falou. Ela teve uma melhora e voltou a fazer as atividades. Voltou a ter qualidade de vida. Qualidade de vida, exatamente. Vamos entender, então. A gente tem aqui 2 modelos de osso, né, doutor? Esse daqui, o osso já com osteoporose. Exato. O osso normal, vamos entender ele como se fosse um queijo. Então, você tem pedacinhos, aberturas pequenas. Quando nós temos o osso osteoporótico, essa malha óssea, como se fosse um queijo suíço, ela diminui, ela fica mais fraca. E, naturalmente, como o osso ele suporta o peso do corpo, ele vai fraturar, ele vai achatar. Então, não é uma fratura como se fosse um acidente de carro, não é uma fratura de um jovem, é uma fratura por insuficiência da vértebra. A vértebra fica fraca, então ela achata. E aí, o que o cimento faz? Como é que você coloca o cimento? É feita uma anestesia local e uma sedação, nós entramos com uma agulha dentro da vértebra e dentro da agulha nós colocamos esse caninho. Aí existe um balão, nós insuflamos esse balão, então ele cresce dentro da vértebra, gera um buraco dentro da vértebra, uma cavidade, nós tiramos esse balão e injetamos o cimento pela agulha. Então, e não você tem dá uma risco do estrutura. organismo rejeitar esse cimento? Tem alguns riscos que acontecem. Esse cimento ser rejeitado, esse cimento ir para o canal onde passam os nervos e a medula, esse cimento ir realmente para a circulação. Agora, tem manobras que a gente faz, que nós fazemos, para que isso diminua ou tenha uma incidência muito baixa. E esse procedimento já está no SUS, no Sistema Único de Saúde, doutor? Tem alguns casos que ele pode ser feito pelo SUS, às vezes não com o balão, às vezes a própria injeção do cimento chamado vertebroplastia.
Muito bem, doutor. E agora a gente vai entender por que a osteoporose é um perigo, principalmente para as mulheres. Não que os homens estejam livres, principalmente depois dos 50 anos de idade, é também uma ameaça para os homens em menor escala do que para as mulheres, né, doutor? Exatamente. Vamos entender por que nessa explicação aqui. Tem a ver com a quantidade de cálcio também do organismo. Ok. Então, explicando de uma forma mais simples, o cálcio ele é trocado frequentemente no nosso osso. Nós temos duas células operárias, uma que tira o cálcio velho e joga na circulação. Ali a gente está vendo, doutor? Essa troca. Essa troca está acontecendo. O sangue está aqui com o cálcio, esses marronzinhos são o cálcio, ele é jogado para o osso. Então, o que acontece? Quando essas células estão trabalhando normal, geralmente numa pessoa adulta, isso não há um problema. Está tudo funcionando normal. Osso, normal. Sangue, tudo fluindo. As células estão trabalhando. Por que na mulher? Porque geralmente após a menopausa, o hormônio feminino que estimula, que faz com que essas células façam essa troca, elas ficam preguiçosas. Elas não fazem isso. Então não adianta só você tomar o cálcio. Tem muitas pessoas que falam, fui lá, tomei o cálcio e não tive uma melhora. Você tem que estimular, dar um outro remédio também junto, que muitas vezes é semanal, que estimula essas células a pegarem o cálcio do sangue e colocarem no osso. Doutor, vou passar para cá para a gente ver aqui, olha, a troca que estava fluindo, estava o círculo perfeito, agora já está mais lento. O Botinho já está mais lento, aí, a gente não vai está ver. sendo renovado. Aí parou, né? Mas devagarzinho, devagarzinho, tudo de forma bem lenta, o que vai, com o tempo, propiciar a osteoporose. Então, o osso ele é composto de uma malha de uma substância chamada fibrina e outro que é o cálcio. Não havendo essa troca corretamente, o osso fica com pouco cálcio e ele fica mais fraco. Doutor Augusto está falando de uma coisa chata hoje, dor nas costas, dor na coluna. E tem uma outra dor que é insuportável, que é a dor no nervo ciático. Tem muita gente que começa com uma dorzinha aqui, começa a irradiar para a perna, pronto, é ciático. Vamos entender se é isso mesmo? Vamos entender onde é que está o ciático primeiro, aqui com a ajuda da nossa mesa holográfica? Olha só, aqui a gente tem a nossa musculatura e eu vou apagar a musculatura para a gente ver o que está embaixo dela. Doutor, aqui a gente já começa a ver o nervo ciático. Exatamente. O nervo ciático, ele é formado por raízes nervosas que saem da coluna. Então, se você vê a coluna, são pequenas raízes nervosas que formam esse amarelo grosso que está aí. Posso apagar a coluna para a gente ter uma ideia melhor do nervo? Aqui, esse é o nervo. O mais grosso de todos. Exato. Você vê que ele é formado de todos os outros. Isso. Ele é formado por vários nervinhos que saem da coluna. Então, um problema na coluna pode gerar uma dor irradiada para a perna, chamada dor ciática, que passa atrás do bumbum. Então, nós estamos vendo aí a pessoa de costas. E qualquer um pode, digamos assim, pinçar o ciático ou ter uma dor no ciático? Sim. A dor na coluna é a segunda dor mais frequente do ser humano. Ela só é menor do que a dor de cabeça. Então, uma pessoa, ela pode sim realmente ter um problema na coluna. E o tratamento dessa dor tão famosa, a segunda maior dor do mundo, doutor? É dor no ciático, como é que a gente trataria? A dor do ciático, nós precisamos primeiro saber a causa dessa dor. O que está gerando essa dor? Então, primeiro, uma avaliação médica, nunca automedicação. Dependendo da avaliação, se for um canal estreito, se for uma hérnia de disco, se for uma dor da compressão de um músculo chamado piriforme no nervo ciático, nós temos tratamentos diversos. Fortalecimento muscular, medicamentos, bloqueio da dor e indo até cirurgias.